Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Mais especificamente na minha playlist de coisas de concurseira. E aqui eu vim deixar registrada essa história que eu presenciei. Eu fui fazer um concurso para delegado, o último concurso que teve aqui no Maranhão. E já tinha começado já a prova um bom tempo já do início da prova, né? Quando eu comecei a ver um movimento no fundão lá da sala. Eu sentei de um lado bem na frente e vi um movimento lá no fundão da sala. Aí era um fiscal que tinha visto uma examinanda, né, uma concursanda, fazendo a prova, os rabiscos de lápis. E ele falou que no edital era bem claro que não podia, era caneta azul, preta. E foi explicar para ela, e ela falou que na hora de passar para o gabarito, passaria lá de caneta e tal, que ela só estava apenas fazendo um rabisco, que era a prova, né, circulando lá, fazendo as questões de lápis. E o fiscal falou que não, e tava começando aquele alvoroçozinho lá atrás, com toda razão, né? A concursanda passar por uma situação dessa, seja por falta de atenção ou não, mas não é uma situação fácil. Então ele chamou tinha esquecido o nome, mas foi na coordenação geral, né? Que fica lá dando suporte, e veio alguém lá da coordenação e pediu que a pessoa saísse da sala, porque ela estava eliminada do certame. Olha, eu tava escutando aquilo lá da frente e assim, o nervosismo dela ali na hora, aquela situação que causou ali na sala, foi algo breve, mas que não deixa de ser impactante. E eu já fiquei imaginando aquela mulher, poxa, é o tempo de estudo, o valor investido, que chegava em torno de R$ 150, R$ 200 a taxa da inscrição para fazer o concurso para delegado. E não teve jeito. Tiraram ela da sala, ela foi eliminada. Eu fiquei chocada com aquela cena. Só que, trazendo um pouco para uma questão pessoal, eu também pensei assim que em relação à minha vida, não há uma desgraça que não traga um benefício, seja ele grande ou pequeno, e explico o porquê. Quando eu estava no banco de faculdade, primeiro período, estudando ciências políticas, eu cometi isso. A professora, as nossas provas vinham com que podia ou não, né, para fazer a prova ali no dia. E tava bem claro, não pode escrever de lápis, caneta e tal. Eu, muito nervosa, querendo caprichar ali e tal, eu escrevi tudo de lápis, grafite no caso. E esqueci de passar pra caneta. E o que aconteceu? A prova nesse tempo valia, eu lembro muito bem, valia 5 e nós íamos fazer um trabalho de campo e apresentação em sala de aula que valeria mais 5. Eu lembro que quem chorou muito foi eu, porque quando eu recebi minha prova, tinha gente que tinha tirado 2, 3, 4, eu tinha tirado, acho que eu não, se eu não estiver enganado, uns 3,5. Só que minha prova veio com um nome bem grande, 0, porque estava escrita de lápis. Eu tentei argumentar com a professora, eu tentei falar com ela, explicar o equívoco e pedir que ela não zerasse meu trabalho. Assim, eu lembro que eu tinha ficado com nota baixa, porque eu fiquei com a nota do trabalho e o 0 da minha prova, que não tinha como contar. E o trabalho valia 5, mas minhas amigas também, eu lembro que foi lá conversar com a professora, explicar a situação. Eu estava no primeiro período de direito. Geralmente eu vou com uma carga muito grande emocional, assim, na hora de fazer prova, desde banco de faculdade. E não adiantou, não teve jeito, é zero, é regra, você tem que cumprir, assim dizia a professora. E ela foi implacável, sabe? Ela foi irredutível, ela não considerou minha nota. Então fiquei com 0 nessa prova. Mas a partir de então, eu até meus livros, hoje em dia, que eu rabiscava sempre de lápis, a partir daquele momento ali, agora é tudo de caneta. Na minha vida é tudo de caneta. Eu evito o lápis o máximo, porque eu peguei assim não vou dizer um trauma, mas uma relia daquela situação ali, que me deixou muito, muito chateada. E quando eu vi essa concursanda lá, passando por aquela situação, me remeteu a essa época da faculdade. Que se eu não tivesse sofrido aquela desgraceira ali de ter ficado com a prova zerada, eu fui pra final nessa matéria. Se não tivesse acontecido isso comigo, talvez eu poderia também incorrer em erros futuros, igual essa senhora, aquela moça lá, passou por essa situação de ter sua prova ser eliminada da prova de um concurso por estar escrevendo com lápis, ter levado lápis no dia da prova.
Então já fica a dica, nada de lápis, pelo amor de Deus, porque a gente aprende na base da sofrência, pois tá aí um bom exemplo, não sofra, não seja eliminado antes do tempo, pelo menos. Eu fui eliminada assim, eu não passei no concurso, mas eu fiz minha prova, e para ela foi uma frustração, acho que muito grande, né? Não se quer ter tido sua prova corrigida porque ela foi eliminada por um detalhe que para ela poderia ser insignificante, mas que ia contra as regras do edital. E assim, nesse dia eu fui fazer o concurso para delegado de manhã e para escrivão à tarde. Até porque quando tem essas provas, que é um nicho que eu quero, eu faço, porque não é sempre que tem concurso. E também por uma questão de trabalhar essa questão de fazer provas. E à tarde eu perguntei, não, eu fui pra casa assim, eu não tava acreditando, aquela cena ficou muito marcada, eu peguei no período da tarde, por coincidência, era na mesma sala, era o mesmo fiscal que é aplicar a prova de escrivão à tarde, e eu perguntei, é verdade aquilo que aconteceu ali na sala? Procede aquilo ali ou foi uma impressão errada minha? Aquela concussão dela foi eliminada por estar levando o lápis, simplesmente por ter levado o lápis pra sala, e ele falou que sim, que ela tinha sido eliminada, que infelizmente estava contra as regras do edital e que por falta de atenção, né, aconteceu isso, e foi drástico, simplesmente drástico. Então, assim, pelo fato de ter passado certas coisas na faculdade, essa situação que eu expliquei, foi um ponto positivo pro futuro. É uma desgraça que aconteceu ali no primeiro período, mas que me serviu de uma lição muito grande. E hoje nada de lápis, só canetas, azul preta. E era essa experiência que eu quis deixar aqui registrada nas minhas coisas de concurseira, porque foi uma das situações que eu presenciei e que eu também vivi no passado e que não é nada legal. Então, é isso, beijos e até o próximo vídeo.